por ter nos oferecido do nosso esforço, agradecendo e glorificando o nome do Senhor, nosso Deus. Só Ele é Deus, só Ele é Deus. Pode sentar, queridos. Bendito seja o teu nome, Senhor. Abra sua Bíblia em primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Primeira carta a Timóteo, no capítulo 6. Amém? Versículo 3 em diante. Diz assim: se alguém ensina outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas, de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. De fato, é grande fonte de lucro a piedade, com o contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Amém. Somente até aqui. Nós vamos encerrar hoje a respeito da bênção do Senhor, que é um assunto muito extenso. E, como eu tenho dito nos outros estudos, não se pode esgotar nada a respeito de doutrinas e de ensinamentos que está na Bíblia, porque o Espírito Santo sempre traz uma revelação e estica algo para o nosso entendimento e nos instrui. Mas, nesta noite, eu gostaria de rapidamente falar do que nós falamos nas outras noites. Rapidamente, a respeito da bênção que estava sobre Abraão, a respeito da obediência, a respeito de estar no lugar que Deus quer que esteja, a respeito de dar prioridade. Foi as coisas que Abraão fez, ele obedeceu a Deus, ele deu prioridade a Deus, ele saiu do meio da sua parentela, e ele estava no lugar que Deus queria que ele estivesse. Qual que era esse lugar? O lugar que eu te mostrarei. E tu serás uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. E esta bênção, em Gálatas, onde nós lemos, e vamos ler também daqui a pouco, fala que esta mesma bênção, Jesus Cristo, trouxe até nós, que não tínhamos direito a nada. Era uma bênção que estava ali sobre Abraão e a sua descendência. Aí em Gálatas 3, o versículo 7 diz assim: estejam certos, portanto, de que os que são da fé
Estes é que são filhos de Abraão, os que são da fé, aqueles que receberam Jesus, aqueles que creram, não aqueles que estavam sujeitos à lei, os que são da fé, esses que são os filhos de Abraão. Versículo 9: assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Versículo 11: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá da fé. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. A bênção de Abraão, nós falamos o que era a semana passada, quando aquele rei chegou em Abraão e falou assim: olha, eu vejo que Deus está em tudo que você faz. Eu quero fazer uma aliança com você, porque em tudo que você faz, Deus está presente. Aí está a bênção que estava sobre a vida de Abraão. E nós falamos também a respeito de dinheiro. Nós, por vivermos numa sociedade hoje imediatista, capitalista, onde desde criança nós valorizamos o ter mais do que o ser, né? Você ter alguma coisa, a gente valoriza as pessoas que têm hoje em dia. Não porque elas são, mas porque elas têm. Então, todos nós somos influenciados pela mídia desde criança. Eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter. Porque aquele que tem, ele é diferente, ele é visto diferente no meio dos outros. Você vê ali um tiozinho com a sacolinha na mão, te chama a atenção andando, caminhando? Não. Mas se você vê alguém numa dessas Land Rover nova, que você já identifica o veículo a quase 1 quilômetro, você já fala, lá vem. Você olha diferente, não é verdade? Você vê o carro pela frente, você vê quem está dentro do carro, e você vê o carro por trás. Se bobear, você decora as placas. Porque te chama a atenção. Aquele senhor que estava ali andando, não te chamou a atenção, uma sacolinha. Tá? Porque nós somos hoje, a sociedade hoje ela é fabricada para consumir. Nós precisamos consumir. E eu quero sempre consumir. E um professor meu dizia, psicólogo, quando ele deu aula de psicologia para a gente, uma pesquisa que foi feita diz que as pessoas elas se medem pelo ambiente que elas vivem, pelo aquele grupo de comunhão que elas têm, elas se medem por ali. Então, nós nos medimos pelos vizinhos que estão à nossa volta. O meu vizinho da direita tem carro novo, o meu vizinho da esquerda tem carro do ano, e eu tenho o quê? Nada. Então você se mede pelo que os outros têm. Você não se mede pelo que você é. Ou porque o que aquelas pessoas são. Você se mede pelo que os outros têm. E eu lembro que eu até citei um exemplo de um homem que estava andando em depressão. Ele estava entrando em depressão. Ele morava num condomínio de luxo em São Paulo, aonde existiam até heliportos naquele condomínio, de tão rico que aquelas pessoas eram. E ele morava lá também, a casa dele também era boa. Mas ele se sentia rebaixado, porque os vizinhos dele andavam de helicóptero, e eu andava com Audi zero. Então ele se sentia rebaixado, porque ele tinha só um Audi, ele não tinha helicóptero. Ele morava no condomínio, mas por quê? A gente é acostumado a se medir pelas pessoas que estão no nosso redor. Então ele se sentia inferior a todos. Embora fosse rico, andasse de carro zero, ele era inferior aos seus vizinhos. E se a gente trouxer para o nosso nível real, social, o nosso local de trabalho, nós costumamos medir as pessoas pelos que ela tem, pelos que ela possui. Somos fabricados assim. Mas a palavra de Deus vem desconstruir isso para nós.
A palavra de Deus, ela nos ensina diferente. Que nós temos que olhar diferente. Que nós temos que pensar diferente. Jesus Cristo veio fazer uma revolução. E a igreja do Senhor faz uma revolução hoje em dia. Aqueles que pregam a verdade ensinam completamente o contrário do que a sociedade está ensinando. E aí você fala assim, aí você pergunta, que é a pergunta que nós vamos fazer como encerramento: onde se manifesta a bênção do Senhor? A bênção do Senhor, aonde que ela se manifesta nas nossas vidas? Nós acabamos de ler que o amor ao dinheiro, ele é a raiz, o amor ao dinheiro. Nós acabamos de ler também que aqueles que querem ser ricos se colocam em questões perigosíssimas. Ah, mas a riqueza então não vem de Deus? Não é isso que nós estamos falando. Nós vamos ver lá para frente exatamente o que a palavra de Deus nos ensina. O que deve ser prioridade na nossa vida? Vocês lembram do reloginho? Se nós vemos a bênção do Senhor como dinheiro, nós estamos vendo somente o relógio. É uma parte de um todo, de tudo que existe aqui dentro. A bênção do Senhor é muito maior do que isso. E nós podemos ter tudo isso, e podemos ser ricos, e podemos não ter relógio dentro da igreja, podemos ter tudo isso aqui. Sermos os mais ricos diante de Deus, o mais próspero diante de Deus. O que é importante para você? O que é importante para mim? Aonde a bênção do Senhor se manifesta? Tiago capítulo 3, não precisa ler, tá? Que eu vou ler rapidamente. Diz assim: quem é sábio e entendido entre vocês, que demonstre por seu procedimento, pelo seu bom procedimento, mediante as obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem negue a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Pois, onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão em toda espécie de males. Adquirir bens sem o conhecimento da verdade, sem o conhecimento da palavra de Deus, vai gerar na nossa vida o que a palavra de Deus nos diz como ambição egoísta. Aquelas pessoas que querem ser ricas, sem a bênção de Deus, sem o todo de Deus, elas caem nessa desgraça que é uma ambição egoísta. Ou seja, tudo que vier para você é seu. Você não pensa em mais ninguém a não ser você. Tudo para mim, louvado seja eu, e assim por diante. Aí você cai na desgraça. Mas a Bíblia fala sim que a verdadeira sabedoria, ela é pura, depois ela é pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Aí está a bênção do Senhor. O fruto da justiça semeia em paz para os pacificadores. A bênção do Senhor está aí. O conhecimento de Deus não se demonstra com palavras, mas sim com obras. As pessoas querem olhar para nós e ver Deus. As pessoas querem olhar para as nossas atitudes e ver Deus agindo nas nossas atitudes. Por quê? Que Abimeleque chega para Abraão e falou assim: olha, Deus está em tudo que você faz. Será que era porque Abraão era rico? Deus está em você em tudo que você faz. Tudo que você põe a mão, tudo que você faz é uma bênção.
Nós falamos na semana passada que a riqueza de Abraão abençoava praticamente 1000 pessoas. Era a quantidade de funcionários que viviam ali sobre a bênção. Nós falamos também de Isaac, que Isaac enriqueceu muito ali na terra dos filisteus. E tem uma parte do versículo que fala assim: e existia muitíssima gente que comia da bênção de Isaac, que trabalhava com Isaac. Os filisteus ficaram morrendo de inveja, porque a bênção que estava sobre Isaac abençoava muita gente. Aleluia. Então a bênção do Senhor, ela não é vem a mim. Por isso que a palavra de Deus fala que nós não devemos correr atrás da bênção, porque a bênção do Senhor, ela nos acompanha. A bênção do Senhor nos acompanha. Nós cantamos aqui que nós precisamos de quem? Deus. Louvar a Deus, independente do que Ele faz ou deixa de fazer. Ele é Deus. Aleluia. E Ele continua sendo Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí vem outra parte, meus queridos. Tiago 2,5. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O atleta, ele não é coroado se de forma justa ele não lutar. O apóstolo Paulo está falando aqui em outro contexto. Em outro contexto. Existe uma regra bíblica. A palavra de Deus tem ensinamento para tudo. E aí ele fala assim, olha, o atleta, ele não pode ser coroado se ele não lutar legitimamente. Porque se ele chegar no pódio, sem ser de maneira legal, sem ser de acordo com as regras, mesmo ele recebendo a medalha e a coroa, ele é um derrotado. É isso que o apóstolo está querendo dizer. Para você ser coroado de verdade, você precisa lutar legitimamente. Você tem que entrar na regra de Deus. Quem dita a regra não somos nós. Não é a sociedade que dita a regra para nós. Quem dita a regra para nós é Deus. Para sermos coroados, nós temos que agir de modo legítimo. Ah, mas aonde se manifesta a bênção do Senhor? Onde que é o modo legítimo? Queridos, o mais importante do que o destino, a palavra de Deus nos ensina, é o jeito que nós chegamos lá. O mais importante do destino é o jeito que você vai chegar lá. Jovem, você que está fazendo faculdade, o mais importante de você pegar o canudo na mão no dia da formatura é o jeito que você chegou lá. É como você venceu cada etapa. É como você venceu cada etapa. É se você fraudou ou não os trabalhos. É se você colou ou não nas provas. Para Deus, o que importa é a maneira que você chegou. Não se você chegou lá em primeiro lugar. É a maneira que você chegou lá. Porque numa batalha, o que conta para Deus não é o resultado final, e sim a forma de lutar. Você lutou legitimamente? Você andou legitimamente? Para Deus o que importa é a forma. Porque nós podemos ser um campeão infeliz e podemos ser um derrotado realizado. Como que você quer ser? Um campeão? Um campeão, ele vai ser bonito para mostrar para os outros, medalha no peito, vai estar lá, igual os antigos, né? Os antigos vão lembrar de um atleta chamado o corredor mais rápido do mundo, antes do Bolt aí, né? O Bolt deu de 10 nele, mas o antigo tinha um corredor que passou a medalha, teve que passar a medalha dele para o outro, porque ele foi pego em exame antidoping. Ele trapaceou, ele não correu legitimamente. E aí depois que ele caiu no exame, ele foi honrado, recebeu a medalha de ouro, pá, estou aqui, eu sou o tal, eu sou o campeão. Aí depois o mundo inteiro ficou sabendo que ele trapaceou. O que adiantou aquele momento de glória?
que ele teve como campeão, o que adiantou? Para Deus o que importa é você andar legitimamente. É você andar como diz a palavra de Deus, andar de maneira legítima. Para nós cristãos, é de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. A respeito de riqueza, a palavra nos ensina: fique satisfeito com o que você tem. Mas ande na minha palavra, porque, em outro contexto, a bênção do Senhor está sobre você. O que vai acontecer na sua vida, é Deus que sabe, é Ele que tem preparado. Se você vai ter, se você vai andar de áudio, ou se você vai carregar sacolinha, para Deus não importa. Importa é a maneira que você está andando. Para Deus importa o jeito que você está conduzindo, a carreira que você está trilhando nele. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitos pensam que o lugar da bênção, a bênção se manifesta no lugar do sonho. Muitos pensam nisso: olha, eu almejo chegar ali é o lugar do sonho. Só que até aquele vaso que está em cima da mesa, existe esse caminho. Para Deus não importa o vaso, para Deus importa o caminho. Como você vai chegar até lá? De forma legítima? De forma honesta? Porque se você falar assim: não, que o lugar do meu sonho é lá, eu vou chegar lá de qualquer jeito, não importa. O que importa é eu chegar. Então você vai ser o mais infeliz. O lugar do sonho vai ser o lugar da morte para você. A morte não sua, a morte do seu sonho. Porque uma vez que você já tem um sonho, você não precisa sonhar mais com ele. Seu sonho acabou de morrer. E você vai ser um frustrado. Porque você vai ver que durante o caminho, você trapaceou. Você trapaceou, você vendeu princípios que não se vendem. Você fechou os olhos para coisas que não se deve fechar os olhos. Você se calou para coisas que não deve se calar. Então aquele lugar que você está não importa para Deus. E para você vai ser pior ainda. Porque Deus vai olhar o caminho que você trilhou. A maneira que você chegou lá. O lugar do sonho não é a bênção. A bênção do Senhor não se manifesta lá no lugar do sonho. Não é lá não, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Para Deus não importa o que dá certo. Para Deus importa o que é certo. Aleluia. Amém? Amém? Aquilo que é certo. O que é certo? É o que importa para Deus. Amém. Ah, mas o que é certo não está dando certo. Para Deus não importa. Importa o que é certo. Para nós temos que ser assim. Isso vai totalmente contra o que o mundo prega. O que o mundo ensina. O mundo fala que você tem que ter, não importa o que aconteça. Você tem que ter, você tem que conquistar, você tem que conseguir. Se você tiver que tomar de alguém, tome. Se você tiver que tirar alguém da sua frente, empurrar, tire. O Deus desse mundo ensina assim, mas o nosso Deus não ensina dessa maneira. Nosso Deus ensina que a nossa caminhada tem que ser legítima. Tem que estar dentro das regras de Deus. Aleluia. Deuteronômio 28, 1, 2 fala assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o Deus, os colocará muito acima de todas as nações. E lá fala assim no versículo 2: todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. E ali depois vem uma lista de bênçãos. Se você lá ler o capítulo inteiro de Deuteronômio 28, vem uma lista de bênçãos. Mas o grande segredo destas bênçãos é que você não vai correr atrás delas. Se você correr atrás da bênção, se você inverter a ordem, você vai fazer isso. Você não, eu quero a bênção, não importa. Aqui nessa igreja não tem bênção? Ah, diz que lá tem, você vai atrás da bênção.
Aí você chega lá, você não recebe nada. Onde que está a bênção? Está em outro lugar, você vai para lá. Aí alguém começa a falar, olha, a bênção está aqui. Mas para você abençoar, para você ser abençoado, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, você tem que fazer aquilo, você tem que... Aí você pega e faz, e cadê a bênção? A bênção não chega. Porque a bênção, ela foge de você. Porque você está indo contra a regra. A Bíblia fala assim que as bênçãos, elas vêm atrás da gente. É o contrário. Se você observar a regra do jogo, se você caminhar de modo legítimo, se você andar de acordo com a vontade de Deus, ele fala todos os mandamentos que hoje lhe dou, ele falando para Israel, todas estas bênçãos virão sobre vocês. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. As bênçãos do Senhor, elas vêm, queridos. Virão sobre nós, nos acompanharão. Aonde quer que a gente vá, a bênção do Senhor, ela vem atrás. Quando nós corremos atrás das bênçãos, nós vamos nos empobrecendo o nosso ser. Porque nós passamos a dar valor às bênçãos e não ao Senhor da bênção. Foi o louvor que nós cantamos aqui. Começa a ser mais importante aquilo que Ele pode dar, não aquilo que Ele é. Nós começamos a buscar a glória de Deus, o poder de Deus, mas nós não buscamos o Deus da glória, o Deus que tem o poder. Aí começamos a buscar a cura, mas não queremos o dono da cura. E aí começamos a nos tropeçar e a cair. E aí nós vamos nos esvaziando do nosso ser. Porque nós começamos a valorizar o ter. Nós só queremos ter alguma coisa. Nós vemos na igreja para nós termos. A gente tem que ter. Eu tenho que apalpar. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Olha aqui diz, Isaías 58, 11. O Senhor o guiará constantemente. Satisfará os seus desejos numa terra ressecada pelo sol. Aleluia. Fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Você é a bênção. Nós já somos abençoados pela bênção de Abraão. A palavra de Deus nos diz em Efésios que o Senhor já nos abençoou. Nós já somos abençoados. A bênção do Senhor está em nós. Não precisamos correr atrás de nada, querido. Você não precisa correr atrás de nada. Ele vai satisfazer os seus desejos, mesmo numa terra seca. Porque você vai ser como um jardim regado. Amém. Glória E as águas fluirão de dentro de você. Águas que nunca faltam. É você que vai ser. Não é o lugar onde você estará. É você que vai ser. Aleluia. Porque nós nos julgamos pelo lugar em que nós estamos. Assim como nós julgamos as pessoas pelos que elas têm, nós julgamos a nós pelo lugar que nós estamos. Mas o que importa não é o lugar que nós estamos, é quem nos mandou para lá. É isso que importa. Foi o caminho que nós trilhamos até chegar lá. Queridos, Salmos 23:3 diz assim: guia-me nas veredas da justiça, por amor do teu nome. O salmista estava falando assim para Deus: Deus, eu quero caminhar, eu quero chegar até lá, mas eu quero ir pela vereda certa. Eu quero ir pela vereda da justiça. Eu quero prosperar, eu quero progredir, eu quero as coisas, tudo as coisas que Deus tem para dar, eu quero. Mas eu quero ir pela vereda da justiça. Eu quero que o Senhor me guie pelas veredas da justiça, pela legalidade da regra. Eu quero ser um legalista, eu quero lutar legitimamente para alcançar ali